22ª rodada e, para tristeza dos corintianos, o time tomou um gol nos acréscimos e foi derrotado pelo Bragantino em Bragança Paulista por 2-1. Mas olha, a arbitragem da Edna Batista chamou muito a atenção. Ela fez muitas lambanças no jogo de ontem, a ponto de o técnico Dorival Júnior perder a compostura e reclamar da arbitragem na entrevista coletiva. Vamos ouvir aí um trechinho do Dorival. O que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as principais estrelas do espetáculo. E não existe critério, mas não é critério entre árbitros, é critério na mesma partida. E isso tem dificultado para muitas equipes. Não é apenas o Corinthians passou muitos apertos ao longo desse campeonato, perdemos muito ou deixamos muitos pontos pelo caminho, justamente por essa falta de critérios. Não existe o critério. Não existindo critério, não tem como você avaliar nada. Foi impressionante o que nós acompanhamos. Agora você vai fazer o quê? Você sai daí, é um choro de quem foi derrotado. A semana que vem é o Bragantino que vai estar chorando. Na outra semana é o Palmeiras, na outra semana é o Santos. O Corinthians parou nos 42 pontos, o Bragantino foi a 39. Ainda ontem tivemos Vitória 1, Internacional 0, Sport 0, Juventude 2, Botafogo 3, Vasco 0, Atlético Mineiro 3, Bahia 0, Grêmio 0, Cruzeiro 1. E o jogaço, aliás, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, empate por 2-2. O Ferreirinha, marcou o 8º gol dele na temporada. Faltam 2 pro Neto pagar aquela aposta, hein? Será que vai dar tempo? Vamos ouvir aí o gol do São Paulo com a narração do Rogério Assis. O do Alisson pela minha esquerda para Sabino, lá na ponta esquerda pro Ferreirinha, encara 2, limpou de frente para bater, para Lucas, para Ferreira, passe errado, toque do Royal contra, Mike de primeira, bateu na área, livre, escorou Ferreirinha, gol! Gol! Ô Capri, qual que é a aposta? Qual que é a aposta, Capri? Lembra aqui o nosso ouvinte? A aposta é a seguinte, não é? Se o Ferreirinha marcar 10 gols na temporada, o Neto vai ter que apresentar o programa dele de sunguinha, de tanguinha. Tanto na TV como na rádio. Tanto nos donos da bola na TV como nos donos da rádio. Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Já estão abertas as inscrições para o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Os interessados podem se inscrever até às 3 horas da tarde de amanhã, 7 de novembro. As inscrições acontecem pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A prova será aplicada no dia 14 de dezembro e a taxa de inscrição custa R$ 47,00. Para o primeiro semestre de 2026, serão oferecidas 20.375 vagas. Podem participar pessoas que já concluíram ou estão cursando o 3º ano do ensino médio. Também é permitido se inscrever como treineiro. Na inscrição, o candidato pode escolher uma opção de curso principal e uma segunda opção em qualquer FATEC e período. É possível fazer até 3 inscrições diferentes, desde que a taxa seja paga para cada uma. Vale lembrar que a inscrição só será confirmada após o pagamento. Atualmente, as 86 unidades do Centro Paula Souza oferecem 102 cursos gratuitos, incluindo 6 novos cursos com 40 vagas cada, no período noturno. Mais detalhes estão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br e também você tem mais informações acessando bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 2 minutos. Excelente quinta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Jornal Gente. Ricardo Capriotti lembrando da aposta do craque Neto, hein? Ferreirinha fez mais um, faltam 2 gols para que ele chegue à marca dos 10 na temporada. Resultado
Não foi o melhor que o São Paulino queria, mas foi um empate que coloca o São Paulo ainda na briga por uma vaga na Libertadores da América. Resultado comemorado pela torcida do Palmeiras, que hoje vai ficar ligada na Rádio Bandeirantes Campinas, assim como o torcedor santista, porque tem clássico às 9h30 da noite com transmissão da RB direto do Allianz Parque. Palmeiras líder do campeonato, querendo ampliar a vantagem contra o Flamengo. Santos entrou na zona de rebaixamento ontem depois da vitória do Vitória por 1-0 contra o Internacional. E as emoções dessa partida você acompanha da mesma maneira que você nos ouve nesta manhã de quinta-feira, 6 de novembro de 2025, em FM 85.7 ou pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que está pela Rádio Bandeirantes acompanhando a nossa programação no aplicativo Band Play. A você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br. Minuto Bandmulti durante toda a nossa programação, te deixando bem informado do que também está no nosso portal mais ágil, mais dinâmico da nossa região. E para você que gosta do rádio moderno, o rádio com imagens, os bastidores do nosso estúdio no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, nossa transmissão já está iniciada. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou se preferir, abrir o YouTube, joga Rádio Bandeirantes Campinas que você vai chegar ao nosso canal de vídeo que tá faltando tão pouco para chegar a 60 mil inscritos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva agora mesmo. É só ter a sua conta do Google ativa que você não paga nada para receber a notificação em tempo real da nossa programação. Para você participar dos sorteios nas transmissões do Timaço de Carlos Batista, para você ficar por dentro do que acontece no Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem mais de 27 mil pessoas acompanharam a vitória do Bragantino contra o Corinthians por 2-1, aqui pelo microfone da RB, na transmissão do Leandro Bolles e com todo o timaço de Carlos Batista, que às 11h30 chega com o noticiário esportivo. Para você poder também comentar os assuntos do dia, além do nosso canal do YouTube. WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas, liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes traz para você, neste início da edição desta quinta-feira, informações sobre o trânsito para quem nos dá carona pelas ruas, estradas, avenidas do nosso interior paulista. Começo trazendo informações para o motorista que está em Sumaré, a caminho de Campinas. Evite a rodovia Anhanguera. Um congestionamento é registrado neste momento na pista sentido capital. Começa em Sumaré, termina em Campinas, do quilômetro 109 ao quilômetro 105, por interferência de tráfego na via urbana. Ou seja, a entrada de Campinas através da Alix da Cunha, a Avenida Sul-Leste, está carregada. Isso provoca lentidão também na rodovia Anhanguera nesta manhã de quinta-feira. Seguindo viagem pela Anhanguera, o motorista ainda vai ter outros pontos que precisa de muita paciência. Do quilômetro 63 ao 60, passando por Jundiaí, do quilômetro 27 ao 22, já na capital paulista, e já na beiradinha da marginal do Rio Tietê, a partir do quilômetro 15 até o quilômetro 11. A melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, mas que também tem um trecho com lentidão, porque há uma obra sendo realizada na passagem por Jundiaí, do quilômetro 54 ao quilômetro 52, e no sentido capital isso provoca esses 2 quilômetros de lentidão. Mas passando esse trecho, o motorista segue com boa viagem, boas condições até chegar à cidade de São Paulo. Para você que está conosco pela rodovia SP-340, a governadora Adhemar de Barros, conhecida como Campinas Mogi, lentidão para quem chega neste momento a Campinas, trecho ali próximo à CPFL com excesso de veículos e assim a lentidão é registrada, considerado comum para esse horário. O mesmo vale para o motorista que está chegando a Campinas pela rodovia Santos Dumont. Diminui a velocidade no entroncamento das rodovias Anhanguera e Santos Dumont até a chegada à Avenida Prestes Maia. Dali em diante, trânsito já flui um pouco melhor para quem está também nos dando carona pelo FM 85.7. Já no corredor Dom Pedro I, ontem teve uma cena inusitada por lá que precisou interditar totalmente a pista sentido rodovia Dom Pedro, depois que um caminhão que transportava carnes pegou fogo. O veículo tinha como destino a cidade de Jundiaí e
O material todo foi perdido, mas felizmente os ocupantes do caminhão conseguiram descer a tempo antes que as chamas se espalhassem completamente pela cabine. A informação neste momento de que nas primeiras horas do dia a rodovia Dom Pedro I registrou um alto fluxo de veículos no trecho de Campinas, com movimento típico para o horário de pico, mas que agora o trânsito já flui bem, tanto na rodovia Dom Pedro I, quanto no anel viário Magalhães Teixeira. Qualquer informação sobre o trânsito também na área urbana de Campinas, no trecho que você utiliza nas cidades da região metropolitana, conte pra gente que assim nós vamos fazer o maior giro da notícia até às 11h30 da manhã. 19971021493. Vamos trazer para você as informações que marcam as últimas horas, os acontecimentos registrados também em Campinas e as operações em andamento também. Mais uma vez, a Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão no combate tanto à produção quanto ao crime de espalhar conteúdo envolvendo crianças e adolescentes pela internet. A Polícia Federal de Campinas cumpre neste momento o mandado de busca e apreensão em Jundiaí. É a 5ª fase da Operação Mão Protetora contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil. As investigações tiveram início nesse ano de 2025, a partir de informações obtidas pela própria Polícia Federal em Campinas, identificando no setor de inteligência indícios de disseminação desse material pela internet. Desde então, a operação é desenvolvida com o objetivo de reprimir crimes praticados contra crianças e adolescentes, especialmente relacionados à produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo de natureza sexual envolvendo menores. A ação desta 5ª fase conta com a expedição de um mandado de busca e apreensão cumprido agora há pouco em Jundiaí para coletar novas provas e identificar possíveis suspeitos. Os equipamentos apreendidos estão sendo encaminhados agora para análise de perícia para dar um suporte no andamento das investigações e responsabilizar penalmente os envolvidos. A Operação Mão Protetora integra o conjunto de ações permanentes da Polícia Federal voltadas à proteção da infância e à repressão aos crimes cibernéticos. A Polícia Federal reforça o alerta aos pais e aos responsáveis para que acompanhem de perto o uso da internet por crianças e adolescentes, sempre orientando sobre o risco daquele ambiente virtual e incentivando o uso responsável das redes. 10h10 e ontem a Polícia Federal deflagrou uma outra operação que passa pela região. Começa no Rio de Janeiro esse trabalho e passa por 3 municípios aqui do interior paulista. O crime era fraudar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, e ainda obter uma vantagem que não tinham direitos esses bandidos. Qual é a vantagem? O uso do auxílio emergencial. Aquele pagamento feito durante a pandemia, quando, por questões sanitárias, foram necessários fechamentos de várias empresas parcialmente ou totalmente por um período em que as pessoas não sabiam como pagariam as contas no final do mês e esse auxílio emergencial estava sendo desviado para bandido. A reportagem do Grupo Bandeirantes com o Igor Val acompanhou de perto e é o Igor quem está com a gente para contar mais sobre o balanço da chamada Operação Trampo, mantendo a tradição, Igor. O que acontece de relevante no Brasil e no mundo, de alguma forma, passa aqui pela nossa região, Igor Val. Oi, Heitor, aqui na nossa região os policiais federais foram até a Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto. Endereços que são residências de pessoas investigadas de integrarem essa organização criminosa voltada a subtrair valores do FGTS e também do auxílio emergencial. Ao todo, Heitor, foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram no estado do Rio de Janeiro, aonde está concentrada essa operação, e também aqui no estado de São Paulo. Segundo a PF, Heitor, são 2 estados que está
instalada essa organização criminosa e é aqui que eles praticam esse esquema fraudulento, Heitor. Os policiais descobriram isso e também apuraram, Heitor, que essa organização criminosa é dividida em alguns grupos e cada grupo tem ali funções diferentes para conseguirem realizar esse esquema criminoso de subtrair valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e também do Auxílio Emergencial de Contas da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, os policiais federais descobriram como esse esquema funciona, Heitor. Os criminosos conseguiam de forma ilícita alguns dados sigilosos de pessoas que iriam receber esse benefício. Com esses dados, eles falsificavam alguns documentos e com nomes, CPFs falsos, essas pessoas, esses criminosos conseguiam acessar as contas bancárias das vítimas e dentro das contas bancárias eles realizavam ali alguns saques e pagamentos de boletos digitais, retirando valores que iriam para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Com esse dinheiro, Heitor, com milhões de reais, eles passavam ali para contas de terceiros e conseguiam lavar todo esse valor obtido de forma ilícita por nomes de pessoas fraudulentas, usando nomes de outras pessoas, entrando na conta bancária dessas pessoas e retirando então esses valores. Os investigados realizavam toda essa operação, todo esse esquema, Heitor, pelo computador. E a Polícia Federal também conseguiu descobrir que eles utilizavam algumas conexões de internet no nome de terceiros para conseguirem entrar nas contas bancárias e não serem identificados pela polícia. Agora, o segundo passo da PF é tentar identificar todos os envolvidos e recuperar esses valores obtidos de forma ilícita. Por isso, hoje pela manhã foi cumprida essa operação. Ninguém foi preso, mas diversos materiais foram apreendidos, serão periciados para dar andamento a essas investigações. E essas pessoas, Heitor, que são investigadas por esse esquema criminoso, tiveram um sequestro de bens no valor de aproximadamente 45 milhões de reais. A PF também, por meio ali da Justiça Federal, recolheu passaportes, proibiu viagens para fora do estado e também manter contato com outros investigados. Além disso, esses acusados terão que comparecer mensalmente na justiça para informar e justificar as atividades feitas ali no mês. E eles podem responder, Heitor, pelos crimes de integrar a organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude, o uso de documento falso e falsidade ideológica, além de peculato e furto. Heitor, a Polícia Federal ainda reforça que emprestar ou ceder contas bancárias para a movimentação de valores ilícitos é crime e toda essa prática criminosa contribui para o financiamento dessas organizações criminosas, como nesse esquema que a gente viu aqui, e a Polícia Federal já está trabalhando para tentar desarticular. Essa foi a primeira operação realizada, concentrada no Rio de Janeiro, com um desdobramento aqui na nossa região. Os policiais agora vão dar um próximo passo para tentar encontrar mais pessoas e entender melhor como funciona esse esquema e prender todas essas pessoas. Eu volto com você, Heitor. Muito obrigado, Igor Val. São 10h16. Essa semana, Campinas, através da Secretaria de Saúde, confirmou mais um caso de intoxicação por metanol aqui no estado de São Paulo. Um morador da cidade, de 29 anos, que chegou a ser internado, mas já recebeu alta e passa bem. Ele não consumiu a bebida alcoólica aqui em Campinas, estava na Grande São Paulo, região de Embu das Artes, quando entre os dias 23 e 24 de outubro se sentiu mal, foi internado no hospital aqui em Campinas e aí sim identificado o metanol. Mas ele já está bem, está recuperado, não teve consequências mais graves. Isso só mostra que a investigação contra a quadrilha ou os bandidos de mais variadas quadrilhas que estão fabricando bebida alcoólica pirata e com metanol, ela precisa ser reforçada. E aqui em Campinas a investigação teve um passo importante ontem. A equipe do 9º Distrito Policial localizou um depósito com cerca de 10 mil vasilhames
que seriam destinados à falsificação de bebidas alcoólicas. Isso aconteceu no bairro Chácara Santa Letícia, distrito do Ouro Verde. Um homem foi preso e a repórter Graziele Geronde está ao lado do delegado à frente dessa investigação, Dr. Sandro Jonasson. Isso porque, né, Graziele, além da investigação que vai ampliar sobre a possibilidade dessas garrafas terem como destino a produção de bebidas falsas, nos fundos do imóvel, a polícia identificou o descarte irregular de materiais tóxicos, substratos químicos e lixo. Tudo isso jogado, sabe onde? No Rio Capivari. Graziele Geronde conversa com o Dr. Sandro Jonasson aqui no Manhã Bandeirantes. Graziele. Olá, Heitor. A Polícia Civil deflagrou uma operação no bairro Chácara Santa Letícia, aqui no distrito do Ouro Verde, para combater a venda de bebidas falsificadas e localizou nesse bairro um local que servia como uma indústria e que tinha uma grande quantidade de vasilhames vazios que possivelmente eram utilizados para adulteração de bebidas alcoólicas. A maior parte desses vasilhames, Heitor, eram destinados às bebidas destiladas, uísque, vodka, entre outras. Um homem de cerca de 40 anos foi preso, ele deve responder por crime ambiental. Mas quem vai explicar melhor para a gente o que aconteceu nessa história é o Dr. Sandro Jonasson, delegado do 9º Distrito Policial. Doutor, vamos começar do início. Como é que vocês chegaram até essa ocorrência, até esse local? Há aproximadamente 30 dias, nós aqui do 9º Distrito Policial de Campinas localizamos um local no bairro Campo Belo, onde bebidas eram adulteradas, falsificadas e envasadas. Em posse dessas informações, nós realizamos um trabalho de retroinvestigação, ou seja, nós voltamos no tempo, tentando descobrir de onde procediam os vasilhames que eram utilizados nessa adulteração. Essas informações nos levaram a um estabelecimento industrial localizado no bairro Chácara Santa Letícia, e após 15 dias de acompanhamento, na data de hoje, nós adentramos esse local, realizamos uma investida operacional e dezenas de milhares de garrafas vazias de bebidas, especialmente destiladas, uísque, vodka e gin, foram localizadas. O proprietário desse estabelecimento não soube ou não nos forneceu informações críveis a respeito da procedência e destino desses objetos. E, paralelo a isso, também, nos fundos desse local, nós vislumbramos aí um descarte clandestino de lixo, resíduos químicos e produtos descartados desse estabelecimento industrial no Rio Capivari. Razão pela qual um homem está sendo preso em flagrante nesse momento junto aqui ao 9º DP. Doutora, a gente chega a ver alguns vídeos da Polícia Civil desse local e o que me chama a atenção, além da quantidade, a quantidade de lixo também que tinha ali. Eu queria que o senhor descrevesse o local que vocês encontraram, como que era o cenário desse local que armazenava essas garrafas. O cenário é absolutamente insalubre e irresponsável. Nós vislumbramos aí claramente, sem nenhuma preocupação com camuflagem, né, vamos usar esse termo, descarte de produtos químicos e lixo em área de manancial, e também nos fundos nós temos fortes indícios de queima de material de maneira clandestina. Ou seja, a custódia criminosa ali, ela era absoluta. A pessoa comprava o que não poderia comprar de uma forma absolutamente temerária e descartava o que não poderia descartar de uma forma mais temerária ainda, sem preocupação nenhuma com o meio ambiente e muito menos com as normas legais vigentes. Eu gostaria de bater bem nessa tecla porque é muito importante. A esmagadora maioria dessas dezenas de milhares de garrafas que foram localizadas são de uísque, vodka e gin, que são bebidas sabidamente falsificadas e que podem, nessa falsificação, fazerem uso de metanol. Por isso, a Polícia Civil não dará por finalizada a operação. Outros locais semelhantes serão também alvo de investida operacional por parte do 9º Distrito Policial de Campinas.
Doutor, e além de toda essa situação vista, o senhor também comentou sobre o descarte incorreto no manancial, que por esse motivo ele está sendo, inclusive, está respondendo, inclusive, por o crime ambiental. Mas além desse crime ambiental, ele pode responder ainda por outros crimes, doutor? Com toda certeza. Nós estamos em vias de conferência de documentação e existem ali indícios do crime de receptação também. Existem algumas cargas, alguns pallets que foram localizados, cuja procedência ainda não restou definida. Esse doutor Sandro Jonasson, delegado titular do 9º Distrito Policial, conversando com a repórter Graziele Geronde sobre essa apreensão de cerca de 10 mil vasilhames, garrafas vazias, que agora a polícia vai ampliar a investigação, inclusive contra donos de adegas, bares, restaurantes que comprem produtos que eles sabem que são falsificados e coloquem em risco os seus clientes. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, vamos saber como estão as previsões para esta quinta-feira, com o tempo que promete um virou nas próximas horas. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 23 graus e meio. Às 7 da manhã, a mínima registrada em Campinas foi de 18,7, quase 19. Ou seja, um dia quente. E talvez a gente só não esteja com essa sensação de abafado porque está ventando forte por aqui. Vento médio em Campinas nesse momento de 22 km por hora, com a umidade relativa do ar na casa dos 66%. Nath Luquezzi, primeiro bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Tem chuva chegando na região? Tem chuva chegando na região, inclusive você comentou sobre essa gangorra nas temperaturas. Realmente, até sábado isso vai acontecer. Haja saúde! Campinas hoje será marcada por instabilidade, céu coberto na maior parte do dia. Agora, durante a tarde, o tempo deve começar a melhorar gradualmente, embora o céu continue nublado e ainda possam ocorrer algumas precipitações isoladas. À noite, o tempo refresca, a mínima fica ali entre 16 e 18 graus e a instabilidade, no entanto, não desaparece por completo. Há chance, sim, de novas pancadas ocasionais durante a madrugada de hoje para amanhã. Uma verdadeira gangorra nas temperaturas é o que marca os próximos dias. Então, hoje, temperaturas amenas, uma máxima de 25 graus. Sexta-feira, amanhã, teremos um calorão de 32 graus. Meu Então Deus. vejam, hoje 24, amanhã 32 graus de máxima. Isso por conta de uma pré-frontal, que é um ar quente, que vem sendo empurrado por uma frente fria que vai chegar no sábado, que será formada por um ciclone extratropical no sul, combinado a uma baixa pressão. E essa nova frente fria vai trazer quedas das máximas nas temperaturas. Então, sexta-feira 32 graus de máxima, no sábado cai para 27 graus, no domingo cai um pouquinho mais, 25 graus, já que depois da frente fria sempre tem aquele ar um pouquinho mais gelado na retaguarda. Chuva também deve vir no sábado, apesar desse sobe e desce, não vai ter frio intenso, apenas um refresco. Chuva de hoje até sexta, a tendência são de pancadas de até 10 milímetros e para sábado aí sim a gente acende um alerta quanto ao volume. Até o dia 19 de novembro é provável que tenhamos chuva. A cidade de Atibaia recebeu ontem um treinamento da Defesa Civil de todo o estado, treinamento regional da Operação São Paulo Sempre Alerta para Chuvas. A repórter Lucimeire Ramalho conversou com o Coronel Engel, à frente desse trabalho no estado de São Paulo, e ele vai falar para a gente sobre o que está sendo preparado para as cidades da região de Campinas para o período de chuvas que está apenas começando e sobre o alerta do final de semana para a gente já se preparar. Tem pancadão de chuva chegando por aí. Coronel Engel conversa com a nossa equipe no Manhã Bandeirantes. Isso é um período de preparação, de prevenção, em que a gente investe em treinamento, investe na prevenção antes do período chuvoso. A gente sabe muito bem que agora, para o final do ano, a gente começa já o nosso verão e aí começam os transtornos de chuva e a previsão, infelizmente, não é muito boa. Então a gente está rodando o estado de São Paulo, treinando as equipes, equipando, que isso é importante também. É importante que nosso time de Defesa Civil esteja preparado antecipadamente para a gente poder atender melhor a população. Tem também os kits que o pessoal vai receber justamente para, se precisar, já estar preparado para o serviço ali, para o trabalho, né, Coronel? E é importante. Sim, nós estamos equipando com kits, mas não para por aí, a gente está equipando com viaturas também.
A gente está fazendo compra também de botes, que é importante que os municípios tenham bote para fazer o pronto atendimento da população, porque eventos da natureza a gente não controla. Mas eu acho que esse é o caminho, esse é realmente o caminho certo da gente seguir, a gente treinar, a gente se preparar para a gente poder estar pronto para o melhor atendimento. Essa junção aqui das defesas civis de todos esses municípios acaba sendo uma troca de experiência também. Olha, no meu município a gente fez assim, no meu eu fiz assim. Isso pode ser replicado para o estado todo? Não tenha dúvida. Cada vez que a gente roda os municípios, cada município tem a sua característica e para nós também é um aprendizado e troca de experiência. A gente pega boas práticas que o pessoal já faz aqui, a gente multiplica em outros lugares e soma com o que a gente vem fazendo com todo o time da Defesa Civil. Tem aí já uma alerta para o fim de semana, né? A gente nem chegou no verão ainda, mas as chuvas já estão marcando presença e para o fim de semana na região administrativa de Campinas tem uma previsão de chuva forte, né? Pois é, nós temos um ciclone extratropical que vai se aproximar aqui do estado, principalmente na sexta-feira, mas os efeitos mesmo a gente vai sentir no sábado, antes de chegar aqui para o evento. Para você ter uma ideia, eu estava falando com as defesas civis dos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, porque ela é uma formação grande que vai passar por esses estados e a gente vai conectar nossos centros de emergência para a gente acompanhar toda a evolução e emitindo alerta, botar todo o nosso time na rua de prontidão para a gente poder se preparar, porque esses eventos extremos, essas mudanças climáticas estão cada vez mais constantes e eu acho que é um momento realmente da gente estar preparado para a gente enfrentar essas ações da natureza. Se o Coronel Engel, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, falando sobre o trabalho a ser realizado nos próximos dias e também sobre a chuva forte que está prevista para o final de semana na região de Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo e atenção, ainda hoje nós temos duas informações políticas importantes aqui da região. A primeira delas, acontece neste momento uma operação da Polícia Federal na cidade de Sorocaba. E o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, está afastado do cargo por decisão da Justiça após um pedido da Polícia Federal. Segundo o assunto que mexe com a nossa região, o deputado estadual Rafa Zimbaldi foi expulso do Cidadania, partido pelo qual ele foi eleito para a Assembleia Legislativa e candidato às eleições como prefeito na disputa do ano passado. Os dois já se manifestaram nas redes sociais e a gente vai falar sobre esses assuntos ainda hoje no Manhã Bandeirantes, que vai para um rápido intervalo. E na volta, termina amanhã a Semana Nacional da Conciliação. O que isso significa e como você pode limpar o seu nome, tirar um problema que você eventualmente tenha da frente e aproveitar esse período aqui também no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. O intervalo é rapidinho, na volta esses e outros assuntos para você na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Manhã Bandeirantes.
10 horas da manhã, 32 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Você sabe que o Brasil tem um problema muito sério sobre o endividamento, um tema que afeta mais de 70 milhões de pessoas atualmente. E entre os dias 13 e 7, ou seja, até amanhã, nessa primeira semana de novembro, quem estiver nessa situação tem a chance de limpar o nome durante a Semana Nacional de Conciliação. Uma iniciativa que conta com a participação de todos os tribunais de justiça do país, inclusive os tribunais aqui de Campinas. Nessa semana, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª região, que fica no centro da cidade, tem as atividades dessa 20ª edição da Semana Nacional de Conciliação. A iniciativa é do Conselho Nacional de Justiça, mobilizando tribunais no Brasil todo. A ideia é promover soluções de consenso de conflitos e fortalecer a cultura da paz social. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa nesta edição de quinta-feira, 6 de novembro de 2025, com um especialista no assunto, ele que participa conosco em várias ocasiões e a quem já agradecemos antecipadamente por também participar da edição de hoje. Estamos na linha com o Dr. Júlio César Ballerini. O Dr. Júlio César, que é especialista em Direito Civil e do Trabalho, para contar um pouco mais sobre esse período, essa Semana da Conciliação. Dr. Júlio César, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia a todos os senhores ouvintes. É sempre um prazer estar aqui para prestar esse tipo de informação para a população. Conciliação é aquele momento em que ambas as partes percebem que é melhor chegar ao meio termo do que ficar esticando uma briga na justiça. A conciliação no Brasil, ela tem sido eficiente e nessa semana especificamente, ela pode tirar vários processos de gavetas, de mesas em que estão empilhados esses processos, doutor? Ano a ano a gente observa as estatísticas e têm sido muito produtivas, né? Chega-se a ter aí 40%, 50% de processos a menos dos que estão nessas pilhas, né? Eu mesmo, quando era juiz, eu conseguia matar 80% dos processos com conciliação. Perde-se um pouco de tempo lá, uma meia hora com cada um, mas é muito melhor do que perder 5, 10 anos de insegurança, de perder o sono à noite, porque está com esse problema pendente. Quais são as áreas que normalmente mais há dificuldade para ter conciliação, doutor? Área bancária, tá? Porque a ideia de conciliação, de transação, é de concessões recíprocas. Os dois lados têm que ceder um pouco. Uhum. E banco geralmente não cede. Banco quer aumentar a dívida para alongar prazo, né? Então os bancos são muito intransigentes, eles têm mecanismos eficientes de cobrança, de restrição, de negativação, de score, então eles negociam pouco, né? O consumidor é que tem que estar disposto a pagar para ter o parcelamento. Então a área bancária é uma área muito difícil. E normalmente onde se consegue uma conciliação com mais facilidade? Olha, geralmente em PROCON, quando você tem uma falha bancária grande, geralmente tem, tá? Geralmente tem falha bancária de cálculo, né? Até pouca gente sabe, o banco ele não tem tanto medo do direito civil, do direito do consumidor. O banco tem medo do direito regulatório e ele segue uns dispositivos SARB, né? Do sistema bancário. E ele tem medo de se você levar isso para o Banco Central. Nath Luquezzi, estamos conversando com o Dr. Júlio Ballerini, especialista em Direito Civil e do Trabalho, nesta que é a Semana Nacional de Conciliação, que termina amanhã em todo o país, inclusive nos tribunais aqui de Campinas. Nath. Bom dia, doutor. Legalmente falando, até quando que uma dívida ela pode ser cobrada? Olha, tem uma súmula que é a 150 do Supremo. Ela fala o seguinte: olha, o prazo da cobrança é o mesmo prazo de prescrição na origem do processo inicial. Então, uma dívida trabalhista, o processo não se movimenta, prescreve em 2 anos para cobrar os últimos 5 anos. Uma dívida de aluguel, 3 anos. Uma dívida dessa comum de contrato, de banco, ela é 5 anos. Em média, é isso aí.
e cada dívida ela vai ter o seu prazo prescricional. Doutor, uma outra questão é sobre estar com o nome negativado, o nome do Serasa. Muita gente afirma que é pega de surpresa quando descobre que está negativada. Nós temos o direito de sermos avisados antes do nome ser colocado como sujo? Sim, com certeza. Isso se chama respeito ao contraditório e pelo menos 10 dias antes da inclusão, eles têm que mandar uma comunicação, observar o prazo de entrega da carta e aí conta os 10 dias para a pessoa ver o que está acontecendo. Muitas vezes é erro mesmo, muitas vezes é um fraudador que usou seu nome indevidamente. Aí você tem que procurar um advogado e você tem esses 10 dias para fazer isso e evitar que seu nome seja inscrito de modo indevido, ou até para fazer um parcelamento, ou fazer um tipo de acordo, que é muito mais barato, porque evita custas judiciárias, honorários de advogados, né? Toda aquela demora depois para resolver. E quando é que uma cobrança ela é considerada abusiva? Quando ela extrapola o limite do contrato, ela é abusiva. Se eu não concordei em pagar juro composto, que é aquele juro em cima de juro, e se eu sou cobrado, é um abuso. Quando uma plataforma me liga e eu tenho que ficar 1 hora nela para resolver um problema simples, isso é desvio de tempo produtivo, é abusivo. Tem gente que manda banda de música, aconteceu, banda de música para cobrar, para expor para todo o condomínio que a pessoa devia. Isso é cobrança abusiva. Uma pessoa que mandou um palhaço com o nariz vermelho também foi considerado ofensivo, abusivo. Essas sucessivas ligações que eu recebo de cobrança de coisa que eu nem sei. Isso você pode ligar no Procon, no site do Procon, você acha um aplicativo para o qual você não receberá mais ligações de cobranças de telemarketing. Isso aí acaba sendo também impedido de ser feito como prática abusiva. E vai aí, tem uma série de situações. Na prática, então, quais que seriam as melhores estratégias para negociar uma dívida com os bancos financeiros sem também e evitando cair em golpes, por exemplo? Bom, primeiro lugar, por telefone você não passa dado nenhum e você fala, eu quero uma garantia de que você é da financeira do banco. Então você peça um e-mail. Enquanto você pede o e-mail, você já vai lá no site para ver se o e-mail é aquele mesmo. Se está lá, Correios 1234, você saiba que isso é golpe. Receita 1049, tá? Esses órgãos públicos, eles têm que ter .gov.br, tá? Eles não têm essas sequências numéricas, e aí você já vê que está num golpe. Tá? Não forneça dado, não forneça senha, e fala, olha, eu vou procurar uma agência física para resolver isso, então. É alguém ligando do escritório de advocacia. Fala, peraí que eu vou ligar para o advogado. Desliga e liga para o contato que você tem. Né? Isso para você não cair num golpe. Segundo, se você sabe que deve, tá? Se proponha a repactuar. É o melhor caminho. Agora, se você tem dúvida, procure um advogado. Mas um advogado é caro, eu não tenho como pagar. Procure a Defensoria Pública, procure a OAB. Eles irão indicar um advogado para você para tirar a sua dúvida. Agora, é importante que você dê atenção aos comunicados, porque senão eles vão estar autorizados pela sua demora em jogar seu nome no protesto, jogar seu nome no Serasa, e aí você vai ter um trabalho enorme para sair de lá, vai perder score, vai passar constrangimento, né? Vai ter crédito negado em compra. Então é sempre melhor ir atrás do seu direito, mas primeiro se consultando sobre ele. Nesse caso da Semana Nacional da Conciliação, pode partir de, por exemplo, quem está nos acompanhando agora, tem alguma dívida, está com um nome no Serasa, pode provocar essa conciliação ou isso tem que partir da justiça, juntar as partes e tentar chegar a um acordo, doutor? Olha, veja bem, geralmente quando a dívida está para vencer, uma dívida que prescreve em 5 anos, ela está com 4 anos e meio. E o banco ou o seu credor não achou bens, ele vai vir para um acordo. Nesse acordo, você vai ter uma postura vantajosa. Se você procurar, ele vai falar, olha, você me deve 10 mil, eu quero 10 mil, porque você está procurando.
tá? Quando o judiciário vai fazer a mediação, a conciliação, você tem a garantia de que alguém idôneo não vai deixar nem você nem o outro levar vantagem sobre você, né? Então é super válido que você aproveite uma chance de estar perante os conciliadores oficiais ali, tá? Até porque se você tiver qualquer dúvida e falar, eu quero um advogado, deve ter um advogado plantonista para lhe atender, se você no processo ainda não tem o seu próprio advogado, né? Agora, quando você procura, normalmente a pessoa do outro lado se acha com todas as balas na agulha, né? Aí ela não vai dar um posicionamento muito bom. Se você tem um advogado, peça para o seu advogado ligar para o advogado da outra parte. E aí os dois vão chegar no meio termo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, nesta edição de quinta-feira, 6 de novembro de 2025, com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em Direito Civil e do Trabalho, falando sobre a Semana Nacional de Conciliação e a importância da conciliação também para que vários desses processos sejam tirados da frente e assim você resolva o seu problema, a empresa também receba aquilo que for possível e o judiciário não fique ainda mais sobrecarregado. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Espaço sempre aberto para falarmos sobre o nosso direito e sobre como a gente pode também entender um pouco desse mundo jurídico que está em nossa volta. Um grande abraço para o senhor, bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Bom trabalho, agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Agora são 10 horas da manhã, 43 minutos, 10h43. Deixa eu dar um recado para você, porque eu sei que todo mundo conhece uma empresa que trabalha como se fosse uma biblioteca. Ainda imprime pedidos, usa carimbos e assinatura à caneta. O Celso vivia exatamente isso na Nelsense, indústria de fragrâncias. Para cada nota fiscal e pedido que chegava, era uma nova impressão. Tudo tinha que ser conferido no olho. Quando acontecia um erro, era muito tempo perdido, muito papel desperdiçado. Isso mudou quando a Inovar ASC apresentou para o Celso, apresentou para a Nelsense as soluções do WK Radar. Hoje, o Celso abre o WK Radar e tem todos os processos e documentos digitais. Não tem mais pedidos físicos, 4 caixas de papel viraram 2, economia de tempo, economia de dinheiro e até o meio ambiente agradece. Quer sair da era do papel, assim como o Celso e assim como a Nelsense? Então acesse wk.com.br wk.com.br. Com o WK Radar, você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você também pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar para o telefone 19 ao DDD 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. 10 horas 45 minutos. Notícia bombástica nesta manhã, envolvendo um dos prefeitos mais populares hoje, graças também às redes sociais. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, foi afastado do cargo na manhã desta quinta-feira por decisão da Justiça após pedido da Polícia Federal. Ele é um dos alvos da segunda fase da Operação Copia e Cola, um trabalho de apuração sobre irregularidades em contratos de saúde pública no estado de São Paulo. A informação é de que a Polícia Federal pediu o afastamento de Rodrigo Manga no cargo. O órgão investiga a contratação por parte da Prefeitura de Sorocaba de uma organização sem fins lucrativos por meio de contrato emergencial. A organização é suspeita de desvio de dinheiro público. Rodrigo Manga está em Brasília e se pronunciou através das redes sociais, dizendo que o afastamento faz parte de uma perseguição política e associou o fato dele estar em Brasília para ser tirado do cargo. Vamos ouvir.
Pessoal, acredite se quiser, me afastaram do cargo de prefeito. Eu aqui em Brasília, ontem eu fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o exército na rua, rodei o Congresso, os deputados me receberam super bem, falando, Manga, cuidado, está aparecendo muito. Estão tentando aí, o que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tirar do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles, e você tem sido uma ameaça, tanto na questão do Senado, como em outros cargos. Gente, não deu outra. Hoje, um dia depois de eu estar em frente ao Palácio da Justiça, onde fui falar do exército lá, para pôr o exército na rua, me afastaram. Mas eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir de Sorocaba, não vou desistir do Brasil. Isso que eles estão tentando fazer vai fazer o nosso nome soprar ainda mais, porque o Deus do impossível não falha. Eu vou verificar tudo o que aconteceu, vou estar informando vocês. Beijo do Manga, vamos fazer do Brasil o melhor país do mundo para se viver. Esse, o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga, informação que está neste momento repercutindo em todo o país. Nome colocado como pré-candidato ao governo de São Paulo, Rodrigo Manga, e que agora vai ter que recuperar o cargo após esse afastamento, numa operação cumprindo mandados de busca e apreensão com ordens judiciais expedidas pelo TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Polícia Federal não identificou quem são os alvos, mas trouxe mais informações também sobre valores e o número total de mandados de busca e apreensão. A Nath Luquezzi tem essas informações. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$6.500.000, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas. A análise do material apreendido na primeira fase da operação, que foi deflagrada em 10 de abril do ano de 2025, permitiu identificar novas pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas no esquema, que são alvos das diligências realizadas nesta data. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude e licitação, lavagem de dinheiro, contratação direta ilegal e organização criminosa. Às 10h49, ainda falando sobre a política com as informações quentes de momento, o deputado estadual Rafa Zimbaldi foi expulso do Cidadania, partido pelo qual ele foi eleito para uma vaga na Assembleia Legislativa, partido em que ele concorreu à Prefeitura de Campinas nas eleições de 2024. O documento foi assinado pelo presidente estadual do Cidadania, o deputado federal Alex Manente, que alega que Rafa Zimbaldi saiu por uma questão automática, afirmando que o deputado estadual aqui de Campinas estaria afiliado a um outro partido, o União Brasil. Rafa Zimbaldi recorreu da decisão, negou que esteja afiliado em qualquer outra sigla e afirmou também pelas redes sociais que a desfiliação do Cidadania acontece por questões políticas. Pessoal, quero tocar num assunto aqui que muita gente tem me perguntado sobre a expulsão do Partido Cidadania. Eu quero dizer para vocês que o deputado Alex Manente, presidente da Legenda, tem me perseguido politicamente pelo meu posicionamento de direita, pelo meu posicionamento dentro da Assembleia Legislativa, pelo meu trabalho de combate à corrupção, de combate aos crimes digitais contra as crianças e adolescentes, também a questão do caso Vitória. Então, eu fiquei assustado e surpreendido ontem, quando ele, de forma sumária, sem me dar o direito à defesa, ele tomou essa decisão pessoal de pura perseguição política. Então, mas dizer aqui que o nosso trabalho não para, o trabalho continua mais do que nunca, porque tem aquele ditado, né? Ninguém chuta cachorro morto. E é por isso que o nosso trabalho vai continuar, o combate à corrupção vai continuar, o nosso trabalho de combate aos crimes digitais vai continuar, porque ninguém vai nos calar. É isso aí, gente. Ótimo dia. Deus abençoe. Esse é o deputado estadual Rafa Zimbaldi, portanto, falando a respeito da expulsão, confirmando essa ação do deputado federal Alex Manente, que é presidente do Cidadania em nível estadual,
E como é que fica a partir disso com a questão eleitoral? Ele pede o mandato, ele não pede o mandato? Não. Embora ele tenha sido eleito pelo Cidadania, quando um deputado ele é expulso de uma legenda, ele permanece no cargo com aquela sigla Rafa Zimbaldi sem partido, pelo menos por enquanto. A disputa para o ano que vem, agora trazendo uma opinião, me parece fazer muito mais sentido para Rafa Zimbaldi estar no partido como União Brasil, que ele ainda não admite, embora a proximidade tenha ficado óbvia na eleição de 2024. Vamos lembrar um pouquinho da eleição, que foi outro dia? União Brasil é base do prefeito Dário Saad. Tem vereadores na Câmara que fizeram campanha para o prefeito Dário Saad, foram às ruas com bandeira e tudo mais. Pelo menos até que o União Brasil, no diretório estadual, comandado pelo vereador Milton Leite de São Paulo. Milton Leite, para muita gente, mesmo hoje sem cargo, é considerado o prefeito informal de São Paulo. E é um dos nomes mais fortes do União Brasil. E na ocasião, União Brasil, mesmo com o diretório de Campinas sendo contrário e querendo se manter na base de Dário Saad, candidato à reeleição e vencedor da disputa, União Brasil bancou a candidata a vice-prefeito de Rafa Zimbaldi, Raquel Rimoli, na ocasião. Isso já foi uma proximidade de um partido que, embora União Brasil esteja sempre fretando com os dois lados, da esquerda e da direita, que não é diferente do Cidadania e de tantos outros partidos, a base do União Brasil é muito mais ligada ao pensamento ideológico de Rafa Zimbaldi desses últimos anos do que o Cidadania. União Brasil é a junção do PSL, partido que elegeu Bolsonaro presidente em 2018, com o Democratas, que já foi PFL, que já foi Arena, que era o partido da base do governo militar durante a ditadura que o Brasil viveu. Então, essa ligação ideológica, embora a União Brasil também tenha cargos no governo do Lula, faz mais sentido. Mas existe também uma outra estratégia. A União Brasil é politicamente muito mais forte para você ter um coeficiente eleitoral com nomes competitivos, como Milton Leite Filho, como Edmir Chedi, como Arthur Zacarias, Felipe Franco, que é uma das subcelebridades que se arriscam na política e que são deputados estaduais, e que conseguem, assim, mesmo com uma votação menos expressiva de outros candidatos, ampliar a sua bancada. Rafa Zimbaldi não foi bem votado para a eleição de prefeito. Ele tem uma base eleitoral muito forte, principalmente na região do Ouro Verde, e a chance dele conseguir uma vaga, mais uma vez, na Assembleia Legislativa, para mim parece muito mais óbvia no União Brasil do que no Cidadania, onde ele tem que ser um puxador de votos para conseguir garantir a sua cadeira. Agora, essa questão interna de tá indo para um lado, tá indo para o outro, Cidadania também não é o exemplo de um partido de esquerda, mas alguns assuntos polêmicos, de fato, eles não concordam. E já na eleição do ano passado, neste mesmo estúdio, quando a gente perguntava para o então candidato a prefeito Rafa Zimbaldi sobre questões ligadas ao Cidadania, de proximidade com o governo federal, de pautas mais aliadas à esquerda, o próprio deputado falava, isso eu não concordo, aquilo eu não concordo. Então não tinha clima já desde o ano passado. Agora, expulsão é algo que pega muito forte, né? Um termo muito forte. Mas, falando tecnicamente, pro deputado Rafa Zimbaldi é melhor. Porque senão ele poderia cair numa regra de infidelidade partidária e aí ele perderia o mandato. Então, não acho que ele esteja tão triste assim com esse quadro de expulsão, que ainda dá ao deputado uma carta para ele jogar para o seu eleitor dizendo: fui eu mesmo. O partido é que não concorda com as minhas ideias. É a política. 10h56, um rápido intervalo. Na volta. Está terminando o prazo para inscrição das ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais. A gente vai falar sobre esse assunto e ainda, nessa edição do Manhã Bandeirantes, nós vamos trazer também informações sobre a aprovação na Câmara Federal de um projeto que dificulta o acesso ao aborto legal, aquele que já está definido na nossa Constituição. Como é que votaram os deputados aqui do estado de São Paulo e os da nossa região? A gente conta isso para você ainda hoje no Manhã Bandeirantes.
Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Saúde de Campinas e a Fundação José Pedro de Oliveira vão realizar uma caminhada na Mata de Santa Genebra amanhã, sexta-feira, a partir das 9 da manhã. A atividade é aberta ao público e faz parte do Novembro Azul 2025, para lembrar a importância do exercício físico para a saúde. O percurso deve durar cerca de 1 hora. Depois, por volta das 10 horas, a equipe do Centro de Saúde Barão Geraldo fará uma roda de conversa sobre cuidados com a saúde do homem. Falando em Novembro Azul, a Rede Mário Gatti está realizando ações do Novembro Azul para incentivar o cuidado com a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. Durante o mês, haverá conversas com pacientes, consultas com urologistas para trabalhadores da rede, testes rápidos e cortes de cabelo. Também será feito um quiz interativo nas unidades para tirar dúvidas sobre saúde masculina. O objetivo é reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Saiba mais em bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 da manhã, mais 1 minuto, 11h01. Você vai mandando a sua mensagem. Juro que a gente vai fazer de tudo para você participar dessa edição, porque tem muita informação chegando, tem muita coisa acontecendo, mas você é sempre importante no nosso Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes, e eu quero te ouvir pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Antes eu tenho um recado para você, porque o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas.
Além disso, o Plano Vital do Saúde Beneficência garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre muitos outros, garantindo uma rede ampla para você, em Campinas e nas cidades vizinhas. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde. Tem clínica, por exemplo, na Avenida Andrade Neves. Tem clínica na Rua Tiradentes, ali na região da Vila Itapura. E um grande diferencial: o Plano Vital do Saúde Beneficência é um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, o que oferece tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa. Eu estou falando de tudo isso com um preço acessível e que cabe no seu bolso. Se você quer conhecer mais sobre o Plano Vital do Saúde Beneficência, entre em contato agora pelo telefone 3500-1500. Diga que você ouviu esse recado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para tirar as suas dúvidas e quem sabe já ter também o Plano Vital do Saúde Beneficência para você e para sua família. Vou repetir o telefone: 3500-1500. Plano Vital do Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. 11 horas da manhã e mais 3 minutos. E atenção, tem informação para você que utiliza o transporte público em Campinas. A partir de amanhã tem novidade no BRT. O Terminal Mercado opera parcialmente a partir de sexta-feira. Explica isso, Nath Luquezzi. Mais uma etapa das obras de construção do reservatório de retenção de águas pluviais ali na Praça da Ópera. O famoso piscinão. O piscinão. Ainda é que vai fazer uma operação parcial no terminal BRT Mercado. O atendimento, então, no sentido centro-bairro será suspenso e o atendimento no sentido bairro-centro continua em operação. A medida entra em vigor a partir de amanhã, sexta-feira, dia 7 de novembro. Então, com isso, a INDEC promove alterações na circulação das linhas BRT 10, 11, 12, 20, 21, 25 e 26 que atendem ao local. BRT 10 e BRT 11 agora deixam de atender ao terminal BRT Mercado durante todo o período das obras do piscinão. BRT 12, 20 e 25 com novos pontos na Orozimbomaia, na altura da Sacramento. João Penido Burnier, ao lado do terminal BRT Mercado, próximo ali ao Cutuca. Já o trajeto sentido terminal central nas vias Doutor Mascarenhas, terminal BRT Mercado sentido bairro Centro, João Penido Burnier, Senador Saraiva na pista interna. 11 horas 4 minutos, termina amanhã, às 8 horas da noite, o prazo para inscrição no processo seletivo das ETECs, as Escolas Técnicas Estaduais aqui do estado de São Paulo. Vagas para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, são oferecidas 92.355 vagas distribuídas entre 228 ETECs em todo o estado de São Paulo, além de classes descentralizadas. Deve se inscrever quem estiver interessado, repito, até amanhã, 8 horas da noite, pelo site da ETEC. Vamos entender um pouco mais sobre esse processo seletivo, porque conosco na linha nesta edição do Manhã Bandeirantes está o Hugo Ribeiro de Oliveira, diretor de formulação e análise de currículos das ETECs. Hugo, muito obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer ter você conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, o prazer é meu. Agradeço o espaço e a possibilidade de a gente estar levando informação para esses jovens aqui no estado. O prazo é o mesmo, independente da cidade onde o candidato morar. E quem mora, por exemplo, em Campinas, obrigatoriamente tem que fazer o processo seletivo em Campinas ou pode procurar vagas em escolas técnicas em outros municípios? Boa pergunta. O processo ele é centralizado, então o Centro Paula Souza, para o primeiro semestre de 2026, está oferecendo mais de 92 mil vagas distribuídas nas 228 escolas técnicas que são atendidas.
Aí na região, quando a gente pega a região de Campinas, né, a Grande Campinas, são mais de 13 mil vagas que estão sendo oferecidas. Heitor, na cidade de Campinas são mais de 1.000, são 1.045 vagas aí oferecidas nas duas ETECs que tem aí, mas o candidato ele pode, ao analisar as opções, o portfólio de cursos aí de oportunidades disponíveis, ele pode se inscrever para aquele curso que for mais interessante, que conversar mais com as suas aspirações aí. Cada inscrição para o vestibulinho, ele pode indicar duas opções, uma primeira e uma segunda opção, e aí ele tem chance nas duas opções. Aí, lembrando que o processo de inscrição ele é totalmente online, então ele é através de um site. O site é vestibulinho.etec.sp.gov.br, então ele faz a inscrição totalmente online. É importante ele cadastrar um e-mail válido, porque ele recebe todas as informações sobre o local onde ele vai fazer a prova vai ser no dia 30 de novembro, então toda a informação ela é feita de maneira online aí pelo e-mail, então é importante ele cadastrar um e-mail válido, mas ele pode se inscrever para qualquer uma das unidades onde tem o curso que ele queira realizar. Campinas tem 4 unidades de ETEC, a ETEC Bento Quirino, que fica no Cambuí, a ETEC também Bento Quirino, chamada de Bentinho, que é a Escola Estadual Francisco Glicério, no centro de Campinas. Tem a ETEC que fica na Vila Perseu Leite de Barros, Escola Estadual Eci Moraes, e tem a ETEC, que é a Antônio Prado, no Jardim Santa Mônica. Vagas abertas para as unidades com esse processo do vestibulinho. O que é proposto nesse vestibulinho? Ele é uma prova mais ou menos no estilo dos vestibulares de universidade, no estilo do Enem. Como é que é a composição de uma prova para quem busca uma vaga nas ETECs? Legal, vamos lá. Essa prova ela é baseada no conteúdo do Fundamental 2, então ela vai abordar as áreas do conhecimento que são trabalhadas, são 50 questões que os alunos vão responder de múltipla escolha, e aí é o conteúdo do Fundamental 2, é o que eles estão vendo aí na conclusão do Fundamental, é o que é esperado para ter no início do ensino médio. Não chega a ter uma redação como no vestibular, elas são só as questões mesmo, mas ela tem aquele formato de perguntas de múltipla escolha, raciocínio lógico, então é parecido com as devidas proporções e sem a redação, mas é nesse formato, Heitor, é bem próximo sim. Nós estamos conversando com Hugo Ribeiro de Oliveira, diretor de formulação e análise de currículos das ETECs, falando sobre o vestibulinho das escolas técnicas estaduais, cujo prazo de inscrição termina amanhã, às 8 horas da noite. Pergunta da jornalista Nath Luquezzi. Bom dia. E existem políticas de inclusão social para ampliar esse acesso? Bom dia, Nath. No Centro Paula Souza existe uma política de pontuação acrescida. Então, os alunos que declaram que eles fizeram um ensino fundamental na rede pública, eles recebem 10% a mais de pontuação em cima da nota que eles tirarem no exame. E candidatos que se declararem afrodescendentes também tem mais 3% em cima. Então, pode chegar até 13% a pontuação acrescida para jovens que venham da rede pública afrodescendentes. Lembrando que a inscrição é feita pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. A prova vai ser aplicada no dia 30 de novembro e para participar é necessário o pagamento de uma taxa de participação no valor de R$ 29. Candidatos que tenham acesso à internet ou dúvidas sobre inscrição, como é que eles podem fazer? E alguma unidade da ETEC é um caminho, Hugo? É um caminho totalmente possível, Heitor, e a gente até recomenda, assim, a gente está vivendo uma época muito complexa quando a gente fala da internet, então existem muitas fraudes, sites falsos, já recebemos relatos de alguns desses que a gente denunciou, então é bom sempre reforçar o canal oficial, né, que é o site do vestibulinho, é vestibulinho.etec.sp.gov.br, mas qualquer dúvida que os candidatos tenham sobre o processo, sobre o boleto, sobre alguma informação, eles podem procurar qualquer uma das unidades do Centro Paula Souza para tirar essas dúvidas, que a equipe da ETEC vai estar disponível aí para ajudá-los a concluir a inscrição.
E uma maneira bem bacana também de acessibilidade é que hoje existem os sistemas semipresenciais, online. Como que tem sido, nesses últimos anos, o estudo, os feedbacks dos alunos que também fazem, não só no presencial, mas também online? Boa, Nath. A gente está falando, quando a gente fala, né, são várias possibilidades, são várias modalidades que são oferecidas pelo Centro Paula Souza, que a gente está falando desde um curso que ele é 100% presencial, um curso semipresencial, um curso online. Então, existem pessoas que não conseguem frequentar regularmente uma escola de segunda a sexta, e para eles o modelo online funciona muito bem. Temos algumas opções aí em Campinas. Quando a gente pensa em cursos online, a gente está falando de uma oferta que envolve desde o curso técnico em administração, comércio, desenvolvimento de sistemas, guia de turismo, secretariado, transações imobiliárias. Todos esses são cursos 100% online que são oferecidos aí na região de Campinas. Tá? É importante ressaltar, quando a gente fala desses modelos, dessas modalidades, que Campinas também tem um serviço que eu particularmente considero o melhor serviço que o Centro Paula Souza consegue oferecer para a sociedade, que é o modelo AMS, é um modelo de articulação da formação profissional média e superior. Então, os alunos eles se inscrevem no vestibulinho e, ao ingressar num curso de ensino médio e técnico, eles já garantem o acesso ao ensino superior aí na FATEC de Campinas. E a gente tem aí em Campinas essa oportunidade tanto no curso de ensino médio integrado ao técnico em Química, quanto o curso de ensino médio integrado ao curso de desenvolvimento de sistemas aí. Então é um modelo bem interessante aí para os jovens que hoje estejam no 9º ano, que vão ingressar no ensino médio, que eles já visualizem aí, já tenham um incentivo para prosseguir os estudos em nível superior também. Nós conversamos com Hugo Ribeiro de Oliveira, diretor de formulação e análise de currículos da Zetec, sobre o prazo que termina amanhã, 8 da noite, para a inscrição do vestibulinho das Zetecs. Mais de 92 mil vagas distribuídas nas 228 unidades das escolas técnicas estaduais, incluindo as de Campinas. Hugo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo trabalho a você e sucesso para esse vestibulinho da Zetecs 2026. Obrigado, Heitor. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade de levar essa informação para os jovens aí que querem se qualificar e muitas vezes não sabem como. E uma opção são os cursos gratuitos que são oferecidos pelo Centro Paula Souza. É isso, o prazo está encerrando até amanhã às 20 horas, através do site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Um ótimo dia para todos aí de Campinas. Obrigado ao Hugo conversando conosco aqui nesta quinta-feira. O Manhã Bandeirantes vai para um último intervalo e na volta a Câmara dos Deputados aprovou em Brasília, com uma larga vantagem, um projeto de decreto legislativo que pode dificultar a realização de abortos em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. A gente vai entender o que foi levado em consideração para os deputados que votaram a favor, o que a oposição a esse projeto considera um retrocesso e saber como votaram os deputados aqui do estado de São Paulo na volta do intervalo. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Horas 17 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes. Vamos acionar a nossa equipe de reportagem direto de Brasília. A Tayane Mello vai contar pra gente sobre a votação que terminou com 317 deputados a favor e 111 deputados contrários. Estamos falando do decreto legislativo chamado PDL 03, que dificulta a realização de abortos em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. De que forma? O projeto prevê que para que o aborto legal seja realizado em menores de idade no Brasil, seja necessário ter a abertura de um boletim de ocorrência. Isso sustaria uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mas a Tayane Mello vai explicar melhor pra gente um pouco desses bastidores. Direto da capital federal, Tayane Mello, um bom dia pra você. Ótimo dia a vocês no estúdio, a todo mundo que acompanha a gente. Agora esse projeto vai ao Senado, ele foi aprovado logo depois de ter a urgência também aprovada. Foram 317 votos a favor e 111 contrários. Há uma resolução do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente do ano passado que prevê o aborto legal para crianças e adolescentes vítimas de estupro em 3 casos: o feto anencéfalo, o risco de vida para a gestante e também a gravidez decorrente de violência sexual. E esse projeto está indo justamente no sentido contrário a essa resolução. Isso porque parlamentares que são a favor do projeto afirmam que o aborto, nesse caso, está permitido sem o consentimento de pais e que isso não seria legal nesse sentido, né? Que isso não seria bom, então, para essa criança e para esse adolescente. Há, claro, todo o apoio da parte da direita para a aprovação desse projeto. Todos os deputados, por exemplo, do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram a favor do projeto, enquanto a esquerda, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, votou em peso contra o projeto. Então, vamos ver no que esse assunto vai dar, porque ainda precisa passar pelo Senado Federal, é muito polêmico, então pode ser que trave quando chegar aqui no Salão Azul. Vamos ouvir alguns dos argumentos dos deputados que ocuparam seu espaço na tribuna. Vamos trazer a fala da deputada federal pelo Rio de Janeiro, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Um dos principais argumentos dela, que é médica inclusive, é de que muitos dos estupros cometidos contra crianças e adolescentes são praticados no âmbito familiar, por pais, padrastos, tios, e que depender da autorização dos pais seria um retrocesso e uma forma de impedir que aquele estupro se tornasse público. Jandira Fegali, um trecho do que foi falado na Câmara dos Deputados. O Código de 1940 não tem validade no século XXI para essas pessoas que acham que uma menina ou uma adolescente deve ser mãe mesmo após violência sexual, mesmo após um estupro. Isso é uma coisa das cavernas. Nós precisamos entender que, de fato, menina não é mãe. Abaixo de 14 anos, independente de qualquer coisa, é presumido o estupro. Isso é conceito, é da lei. E nós não podemos deixar que o dado que nós temos, que mais de 20 mil meninas deram à luz nesse último período, nesse último ano, porque não conseguiram acessar um serviço de aborto legal e sequer foram autorizadas a fazê-lo. A resolução do CONANDA respeita a dignidade das crianças e adolescentes. Nós precisamos entender isto: violência sexual não é admissível.
não é admissível em nenhum lugar do mundo e não pode ser aqui. Esse debate, quando não é pelo viés da criança ou adolescente, é por outro viés. Tem projetos na casa, por exemplo, que acham que uma gravidez tubária não pode ser interrompida só quando ela romper, colocando em risco a vida da mãe. Então, assim, o debate que se coloca aqui é um debate, na verdade, ideológico, contra o conceito de que o aborto legal é um direito. O aborto legal está lá escrito: fruto de violência sexual ou risco de vida da mãe. Isto é um conceito que, para quem tem filha aqui, não deveria estar questionando isso. Eu tenho filha, muitos de vocês têm. Imagine a filha de vocês numa situação como essa, de engravidar a partir de uma violência sexual e não poder tirar essa gravidez, não poder interromper essa gravidez. E é isso que está acontecendo no Brasil. Muitos serviços recusam. Inclusive, o próprio projeto, o próprio Código Penal dá o direito de consciência ao profissional, mas não ao serviço. O profissional de saúde pode se recusar a fazer, o serviço não. E não há aqui nenhuma apologia ao aborto. Ninguém faz apologia ao aborto, nem como método contraceptivo, nem como prevenção de estupro. Não é disso que se trata. Eu ouvi esse discurso aqui. O que se trata aqui é estabelecida a violência sexual e uma gravidez de criança e adolescente é direito prioritário a interrupção dessa gravidez. Muitas vezes é bom que a gente diga, e por isso o texto coloca que o responsável legal nem sempre tem que autorizar, que numa grande maioria dos casos o estuprador é o pai biológico, é o pai adotivo, é algum familiar. A gente sabe que é assim que acontece. Esse é o posicionamento da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Do outro lado, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, afirmando que o projeto tem como intenção proteger a vida do feto, a vida do bebê que virá ao mundo, e atacando também o posicionamento da esquerda brasileira. Eles que defendem criminosos acham que traficante é vítima do usuário. Não foi isso que o Lula disse? A turma do aborto são a favor do assassinato de crianças? Sim. Vocês são criminosos? Sim. Vocês querem que sejam realizados abortos nesse país sem que tenha sido feito um boletim de ocorrência em caso de estupro? Vocês que estão acobertando estuprador! Vocês não querem boletim de ocorrência de quem faz estupro e querem que seja realizado aborto em adolescentes sem apresentar boletim de ocorrência. Não me venham com o padrão moral de vocês, porque o padrão moral de vocês não se aplica à direita honesta, não se aplica a quem defende a vida. É um absurdo estarmos agora no mês de novembro discutindo uma resolução de fevereiro, deputado Zé Medeiros. Quantas crianças não foram mortas nesse meio tempo? Quantos abortos já não foram realizados? E essa turma aqui que gosta de censurar, porque disse lá na campanha eleitoral, não foi o Nicolas que foi censurado quando disse que o Lula era a favor do aborto? Não foi você, Nicolas, que teve até que pedir desculpa por ordem judicial, teve que pagar multa? Olha se o Lula não é a favor do aborto, tá aqui ó, PT, PSOL, PCdoB, todo mundo a favor do aborto! E vai aparecer no painel o nome de cada um de vocês. O Novo é a favor da vida, contra essa resolução da morte do Conanda. Muito obrigado, senhor presidente. Esse, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Vamos aqui à lista de como votaram os deputados pelo estado de São Paulo. Vamos focar naqueles mais conhecidos e naqueles da região. Quando eu falar sim, são os deputados que votaram a favor dessa mudança do projeto do aborto. Quando falar não, foram aqueles que votaram contrários. Alguns votos são meio óbvios, já foi dito na reportagem da Tayane Mello. Todos os deputados do PL, por exemplo, delegado Paulo Bilinski, o pseudo-príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ainda Adilson Barroso, todos esses de São Paulo e que foram eleitos pelo PL. Baleia Rossi, do MDB lá de Ribeirão Preto, votou a favor do projeto. Delegado Palumbo, que é do MDB, também votou a favor.
Nomes conhecidos como Adriana Ventura, do Partido Novo, votou a favor da mudança da lei. Orlando Silva, do PCdoB, votou o contrário. Seguindo aqui na lista, Mário Frias, ex-ministro do governo Bolsonaro, do PL, votou sim. Ainda pelo estado de São Paulo, Paulo Freire Costa, deputado do PL aqui de Campinas, votou pela mudança na lei do aborto, assim como o pastor Marco Feliciano. Bruno Ganem, cidade de Indaiatuba, Podemos, votou a favor da mudança da lei do aborto. A votação aqui do delegado Bruno Lima, do PP, também votou a favor, assim como o colega de partido, o delegado da Cunha. Jonas Donizete, deputado do PSB, votou a favor da mudança da lei do aborto. Tabata Amaral, também do PSB, votou contra. Carlos Sampaio, do PSD, também de Campinas, votou a favor da mudança da lei do aborto. Lembrando que Jonas Donizete também é muito ligado à ala evangélica e por isso também algumas decisões foram tomadas no governo dele. Por exemplo, o fim do carnaval está diretamente ligado a isso aqui na cidade de Campinas. Tempo hoje e, enfim, esses são os votos aqui dos deputados mais próximos da gente. Meio óbvio que os do PT, do PCdoB votaram contra e os do PL todos votaram a favor. Uma rápida pincelada sobre um assunto que eu continuo dizendo que deveria ser tratado por deputadas, senadoras, mulheres. Afinal de contas, isso lida diretamente sobre o corpo da mulher. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui pra gente, que é a seguinte. Os argumentos que são usados pelos deputados, principalmente da base bolsonarista, da base evangélica, são todos argumentos cristãos, baseados em fé cristã. A gente olha para o que acontece nas leis do Oriente Médio, por exemplo, em países muçulmanos, e chama aquilo de fundamentalismo islâmico, porque as leis do país seguem as regras de um livro sagrado. Quando o deputado, senador no Brasil, quer pautar lei num país laico com base na Bíblia, isso não é fundamentalismo cristão, não? Os argumentos, eles não são do ponto de vista jurídico, médico, do ponto de vista da mulher vítima. Os argumentos são com base naquilo que é tratado como concepção de vida a partir de um conceito bíblico, cristão, que tem que ser respeitado, que tem que ter o seu direito preservado com a liberdade religiosa. Mas tem que virar lei num país laico? Por que o que acontece no Oriente a gente chama de fundamentalismo quando é religião que não é tão popular no Brasil, mas que quando é aqui é tratado como direito político? Não é fundamentalismo cristão, não? Acho que vale essa reflexão. 11h29. Infelizmente hoje a gente, com todos esses assuntos, não conseguiu colocar a sua participação, mas amanhã eu prometo que eu vou fazer um bloco gigante só de participação do ouvinte, porque já são 11h29. Carlos Henrique já está chegando para trazer o Nossa Área, mas não sem antes Nath Luquezzi convidar você para o Band Mulher, que ela apresenta ao lado da Lari Lopes, 1h30 da tarde, hoje com quais atrações, Nath? Hoje nós vamos falar sobre comunicação e oratória, nós vamos falar sobre prematuridade, vamos falar sobre bebês prematuros e todas as consequências, e vamos trazer também um projeto que une esporte e muito lazer, tudo de graça pra você aí, 1h30 da tarde, além de, claro, os babados do mundo dos famosos. Eu espero você à 1h30 na tela da Band. E amanhã a gente chega um pouquinho mais tarde, às 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário, certo? Certíssimo. Até amanhã. Até amanhã. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Leandro Lopes na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Você está na Rádio Bandeirantes.